Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Seguimos com o nosso especial do Jordan Peterson, Além da Ordem, mais 12 regras para a vida. Gente, chegamos à regra número 9. Nossa, que incrível esse especial. Para você que está chegando aqui nesse episódio, fica a minha dica aí para você assistir os outros episódios. No nosso canal no YouTube, para você que está ouvindo aí no Spotify, fica a minha dica aí para vocês, que no YouTube tem duas playlists. Uma, o especial Além da Ordem, e o primeiro especial que a gente gravou lá no Manacá. Tem momento de nostalgia, para quem lembra. A gente gravou lá no Manacá o primeiro livro do Jordan Peterson. Gente, hoje a gente vai falar da regra 9, que é: escreva em detalhes todas as velhas lembranças que ainda o perturbam. Mas antes da gente começar falando nesse episódio dessa regra, quero fazer um agradecimento muito especial ao nosso parceiro, a Menegaso aqui de Avaré, um dos maiores distribuidores, se não o maior, não sei falar certinho, mas talvez o maior do interior do estado de São Paulo, representante aqui da Ambev. Gente, a Menegaso tem o Marketplace, que é uma dica incrível para você que tem um comércio aqui na nossa cidade, para você fazer as suas compras de forma muito simples, muito prática. Então é só você baixar o aplicativo e, gente, muito fácil para você fazer as suas compras. Não precisa ficar mais fazendo no caderninho, ligando, tá? Um monte de coisinha assim. Muito fácil para vocês. Então fica a minha dica aí para vocês, o Marketplace da Menegaso de Avaré. Vou deixar aqui para vocês o Instagram da Menegaso e o site para vocês que querem conhecer um pouquinho a mais. Voltamos aqui agora para o nosso podcast. Gente, para quem já acompanha, já conhece a Fabi, já está nos acompanhando aqui, não precisa de apresentações, né? Mas para quem não conhece, minha convidada para puxar comigo esse especial, hoje na regra 9, Fabi, muito obrigado por estar aqui comigo nessa jornada de aprendizado. Cada programa para mim é muito especial, sair daqui uma pessoa melhor, com certeza. Que bom, Bruno, fico feliz. Fabi, esse episódio é uma regra mais curtinha, né? Que nem a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar a gravação. Sim. Só que, como todas as regras do Jordan Peterson, com grandes insights. Elas são curtas, mas não são rasas, né? Elas são profundas. O Jordan Peterson, ele aproveita muito bem, né? Ela é curta no raciocínio, mas é uma regra extensa aqui, tem um número de páginas até considerável. Mas é porque ele entra ali numa descrição de outras vertentes da psicologia que não cabe muito a nós, né? Nós não somos dessa área e também acho que também a maioria do público não ia querer saber ali o que aconteceu, né? A não ser quem lê e aí se interessa pela história. Depois lá na frente a gente vai falar sobre o que é. Mas aqui ele começa, né, falando: escreva em detalhes todas as velhas lembranças que ainda o perturbam. Então aí você pensa assim: o que me perturba? O que pode estar me perturbando? Aí ele fala: o passado já se esqueceu de você? Porque essa pergunta ela é muito inteligente dele, né? Porque ele não fala assim: você já esqueceu do passado? Ele fala: o passado já se esqueceu de você? No sentido de que você está preso ao passado no formato de uma vítima ou no formato de um ator de um autor de alguém que fez mal a outra pessoa. Então ele começa assim: imagine que você praticou algumas ações terríveis no passado, traiu ou magoou pessoas de forma genuinamente nociva, prejudicou a reputação delas com fofocas e insinuações, assumiu o crédito pelo trabalho delas, roubou-lhes material ou espiritualmente, enganou-as. Ou imagine, em vez disso, que você foi o alvo de alguma dessas situações. Então, ou você fez, né? E você foi o autor dessas barbaridades, ou você foi a vítima. Então, é muito difícil você não estar preso a essas situações. Ele acha tão considerável isso. Ele tratou tantas pessoas que estavam presas em situações que foi caluniado, que teve a sua vida devastada por fofocas. Nós temos casos de pessoas, né, que tem que ficar a vida inteira se recompondo por causa de relacionamentos abusivos. A questão da reputação não só, né, é sua, mas da sua família, como afeta seus filhos. Às vezes alguém fala alguma coisa de você e isso acaba respingando nos filhos. Então, você já fez isso a alguém? Ou alguém já fez isso para você?
eu entendo que você não consegue se desligar disso. Então, eu vou te dar algumas regras, né? Vou te estabelecer alguns princípios para que a gente caminhe rumo longe desse abismo. Ele fala que a gente caiu num buraco, né? Ele fala, se você tem isso dentro de si, se você carrega isso, essa questão dentro de você, é porque você caiu em um buraco, um fosso. Mais precisamente, foi empurrado para lá. Então, você deixou com que essas situações, né, que aconteceram aqui, elas te trouxeram um sentimento de quem está dentro de um buraco, de quem está enterrado em algum lugar. E aí ele fala assim, ó, talvez tenha sido porque você foi muito ingênua, ou talvez foi porque você foi cego. A questão é, foi ingenuidade ou foi cegueira da sua parte que fez você entrar nessa situação tão ruim, ou como autor ou como vítima? Você caiu nesse buraco sabendo que você estava indo para lá, então você foi cego porque você não tinha a previsão de médio e longo prazo, porque uma coisa é você fazer mal para uma pessoa hoje e tudo se resolver, né? Então, hoje eu fiz uma calúnia, amanhã eu acordo e falo, não vou mais caluniar e acabou. Ninguém mais lembra disso. Ou, fiz uma fofoca, ou traí alguém, machuquei alguém, fiz alguma coisa, amanhã acordamos tudo zerado. Ele fala, isso daí não é a vida. A vida é médio e longo prazo. Você vai carregar isso pro resto da sua vida e quem tá contigo quem sofreu isso vai carregar isso também. Querendo ou não. Querendo ou não. Então, partindo desse princípio, você fez isso na ingenuidade ou você fez isso porque você estava cego? E aí ele vai falar, não importa, né? Independente de você caiu lá ou se você foi empurrado para lá, o que eu te falo é, não repita esse erro. A questão dele é, estou aqui para te dizer, não repita mais esse erro, para você não ficar preso nesse passado dessa maneira tão forte que o próprio passado vai te segurar lá. Você não vai conseguir sair daquele lugar. E aí ele vai desenvolver o raciocínio, né, Bruno? Vai dizer por que ele não consegue, que a gente não vai conseguir. Não, e isso daqui, a gente já gravou outros programas falando de pessoas que tratam, igual osteopatia, cura prânica, a gente falou sobre microfisioterapia, tratamentos que não são teoricamente convencionais, que os profissionais nos compartilharam que as pessoas têm muitas dores sistêmicas associados a momentos que ficaram traumatizados, vamos dizer assim, no subconsciente da pessoa. Então, às vezes a pessoa viveu uma situação ruim ou fez em algum momento e a pessoa seguiu a vida. Aí, tem um caso que ficou bastante marcado numa história que eu escutei no podcast, que ela falava que a mulher ela tinha uma dor no ombro e ela foi fazendo essa anamnésia com a paciente e era associado a um momento que foi traumático na vida dela. E aquela dor sempre vinha ali perto daquela data e a pessoa não associava. Olha. Então a gente está falando aqui de uma dor, né, não só física, né, mas que a pessoa carrega com ela. Às vezes ela sofreu, né, algum desses males ou fez, né? Sim. E naquele momento, às vezes a pessoa fez alguma coisa e ela não tinha aquele nível de consciência para falar assim, poxa, errei, vou pedir um perdão. Às vezes a pessoa fez e seguiu a vida e... Isso. Só que daí, o legal aqui é entender, aumentar esse nível de consciência para a pessoa trabalhar o perdão com ela e com o outro, né? Exatamente isso que ele vai falar. O que serve isso? Aprenda com o passado. Então, você vai ter que se perdoar, você vai ter que buscar saber aonde você está. Ele fala uma frase aqui muito legal, né? Que para a gente se movimentar no mundo, a gente precisa saber onde a gente está e para onde a gente está indo. E você precisa saber onde você está, incluindo os relatos de toda a sua experiência que você viveu até esse momento na vida. Então, onde eu estou? O que eu fiz da minha vida até hoje? Quem eu prejudiquei? A quem eu magoei? Então, eu vou tratar isso de maneira certa, né? Eu magoei tal pessoa, então eu vou pedir perdão. Eu me magoei, eu fiz algo errado comigo, então eu vou pedir perdão também. Eu vou tentar me reconciliar comigo, com as pessoas, para eu me instalar certinho aonde eu estou, para eu ter certeza de onde eu estou. E aí sim eu me movimento. Aí sim eu vou para esse ponto B,
que é aonde eu quero ir, para onde eu quero ir baseado nisso. Então, se não há essa cura, né, de si, ele fala isso na página 233. Se não há essa cura de si, dessa situação que ocorreu, você provavelmente vai falhar ao ir para o ponto B. Que é quando ele fala, quando você tem sucesso, quando você se movimenta do ponto A para o ponto B de maneira que haja um sucesso nesse seu movimento, a gente fica feliz, né? Nós nos estimulamos, né? Nós ficamos felizes, não só por estarmos indo do ponto A para o ponto B, mas porque parece que fizemos a coisa de maneira certa. Então, você acerta, a hora que você chega lá, você fala, nossa, é aqui mesmo que eu queria estar. Então, eu tive uma validação que o meu ponto A do meu ponto A para o meu ponto B foi ok. Enquanto que quando você erra, na hora que você sai parte do ponto A e chega no ponto B, que é um lugar onde você não queria, você chega lá e fala, nossa, o que eu vim fazer aqui? Não era aqui que eu queria? Então, algo deu errado na sua validação lá do ponto A. Você não deve observar o ponto B, porque, na verdade, o ponto B foi uma escolha a hora que você estava no A. A hora que você estava ali no ponto inicial, você falou, eu quero estar ali. E aí você se movimenta para lá. Então, foi uma escolha errada. E ele diz, quando você escolhe de maneira errada, provavelmente você não se recuperou na proporção direta da sua ignorância. Então, ele fala aqui, devemos nos recuperar ou sofrer em proporção direta à nossa ignorância. Devemos reunir tudo o que evitamos no passado. Devemos reavivar todas as oportunidades perdidas. Devemos nos arrepender dos erros, refletir sobre eles, adquirir agora o que deveríamos ter adquirido antes e nos recompor. Ele fala, e eu não estou dizendo que isso seja fácil e possível. Já vi pessoas tão perdidas que não lhe restou força suficiente para viver. E aí entrou até a parte do cinismo, que ele vai falar que de ingenuidade você passa a ser cínico, né? Eu fiz isso? Mas ele fala, eu prefiro às vezes o cinismo do que a ingenuidade numa pessoa, porque pelo menos o cinismo me mostra uma certa consciência, né? Ou enquanto a ingenuidade é uma coisa assim, que ele não se conforma, né? Ele vai falar que os jovens hoje, a maioria dos jovens carregam, né, um mapa imaturo do ponto A para o ponto B, mas que as pessoas mais velhas não, a gente já sabe, né, que as coisas vão chegar a um ponto ruim se nós não cuidarmos. E aí entra essa parte que eu falei ali no começo, que ele vai falar sobre hipnose, que teve vários pacientes dele que ele tentou resgatar o passado deles, né? Entender o que tinha acontecido no passado para entender o comportamento no ponto B. Então, ele queria ir lá no ponto A ver o que tinha acontecido. E a hora que ele começa a buscar, né, resposta para essas pessoas, as pessoas não têm resposta, elas não sabem, esqueceram, não tem bloqueio. Então, ele vai fazer sessões aqui, não só de hipnose, mas vai fazer sessões aqui para tentar buscar dentro do passado delas o que aconteceu. E na maioria das vezes aqui, né, ele tem 10 páginas, ele conta todas as experiências, né, de todas as pessoas que ele tratou, né, são 10 páginas aqui, ele falando de bullying, de relacionamentos que não deram certos, abusivos, de várias coisas aqui. E ele vai falar, então, uma das coisas que você pode fazer, claro que se você não fizer o processo de hipnose, eu fiz, Bruno, não hipnose, eu fiz o exercício dele aqui. Ele fala assim, divide a sua vida em épocas chaves. Então, vai lá e coloca lá, do meu 0 aos meus 10 anos, dos meus 10 aos 20, dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, e vai indo. E dentro dessas faixas etárias, coloque quais foram os acontecimentos fundamentais. Dentro após dividir seu passado de maneira que escolheu, identifique as experiências chaves durante cada uma dessas épocas, os eventos que acreditava que te moldaram como pessoa. Aí você vai lá e vai escrevendo. Você vai vendo que tiveram coisas muito importantes que aconteceram que fizeram eu dar o próximo passo. É muito legal esse exercício. Qual página que é essa? 254. No primeiro parágrafo aqui. E aí ele fala, aí você vai ter desse mapinha, né, que você faz aí pelas épocas, né, que você subdividiu aí seu passado, você vai ter uma noção perceptiva e comportamental de como você é. Então você vai falar, puxa, aconteceu tal coisa quando eu tinha 10 anos, aconteceu tal coisa quando eu tinha 18, aconteceu tal coisa quando eu tinha 22, quando eu tinha 28. Aí você vai vendo, e aí ele falou, aí é muito mais fácil para você ir, né? Ele fala, percorremos a vida desenvolvendo um relato bastante detalhado sobre tudo o que você foi desenvolvendo. Então, você vai relatando isso e você chega num lugar que ele fala que é de uma potencial realidade.
O potencial em realidade. Então, você chega, na verdade, você chega ali. Ah, é isso daqui que me fez ser arisca com pessoas que têm uma aparência mais agressiva. Porque quando eu era pequena, com 10 anos, a babá que tomava conta de mim tinha uma tatuagem de um dragão na mão e ela me batia. Então, aí você não entende por que você não vai com a cara de ninguém que tem alguma coisa, entendeu? Então, são coisas que você resgata e que faz você perceber o seu comportamento como adulto. E ele fala, isso é muito bom, porque isso começa a dar para você a noção do que é a realidade. Então, ele fala assim, ó, nós, literalmente, na 257, transformamos o mundo no que ele é a partir das muitas coisas que percebemos, né? E talvez isso seja o ato primordial do nosso ser. Talvez seja isso que te rege, a sua percepção de acordo com a sua realidade, da potencial realidade que você está vendo. E ao fazer isso, né, ao você escolher o caminho certo, ao você escolher acertar o caminho do A para B, a você fazer a coisa de maneira consciente, você está dando para a realidade uma certa redução da infinidade de coisas que poderia ser. Então aquele problema que parecia enorme, que você não sabe de onde vem, você dá um nome para ele, né? Quando você dá o nome para ele, fica muito mais fácil para você resolver aquele problema, em vez de você resolver um monte de coisa. Ele já falou isso lá na regra 12, né? Nas 12 regras do livro passado. Então, ele fala assim, as escolhas, né, que fazemos, não só as nossas escolhas desempenham um papel determinante na transformação do futuro na realidade do presente, a 257, mas a ética das nossas escolhas. As ações baseadas no desejo de assumir a responsabilidade, de melhorar as coisas, de escapar da tentação. Então, quer dizer, eu vou agir, eu vou fazer escolhas certas a partir do meu ponto A para o meu ponto B, porque eu sou ético ao escolher isso. Então, eu não vou tomar decisões deliberadas, sem pensar nas consequências de quem está comigo, de quem está... né? Eu não vou sair difamando quem eu gostaria de difamar, porque pode ser que isso respingue numa pessoa que não tem nada a ver com a história. Eu não vou trair alguém que eu ame, não vou deixar de ser leal com um amigo. Eu não vou fazer coisas que vão lá na frente fazer eu ter um julgamento ruim de mim e que eu não tenha o meu mapa como uma pessoa ética. Mas é muito legal nessa parte Muito legal. Que ele fala sobre percepção, né? Isso. E se você for para analisar a percepção, né, tipo, um exemplo assim, vamos colocar aí que tem uma pessoa que eu não gosto de usar calça marrom, eu não gosto de usar camiseta roxa, um exemplo. Aí a pessoa não tem a resposta porque, eu simplesmente não gosto. Quando a pessoa faz esse retrocesso, né? Pode ser por hipnose. Ou por esse exercício, né? Ou por esse exercício. Acredito que é mais fácil, às vezes, com um profissional, né? Pra você conseguir acessar lá no fundo. Sim. A gente acaba indo numa camada, assim, né? De entender muitas vezes algumas situações que a gente tem, né? Então, reativas. Isso. Por que quando a pessoa fala uma coisa, eu reajo às vezes de um jeito que não é meu padrão? Por que quando a pessoa faz isso, eu fico mais nervoso ou nervosa? Ou se a pessoa fala isso, ou fez isso, ou vestir, ou comer isso, pra mim não faz sentido. Porque tem vivências que a gente tem na nossa vida, que é muito mais, às vezes uma camada assim, no assunto assim, que não se interessa a todo mundo. Mas que é ali nos primeiros 7 anos, principalmente, que a gente não tem essa memória vívida, né? Então, eu lembro que no dia tal eu tinha 5 anos, eu comi um Danone e aquele Danone não tava muito legal. A pessoa não lembra, tipo, mas não gosto mais nada de Danone de morango. Mas a pessoa não gosta. Então, a percepção da vida dela mudou a partir dali. Então, esse lance das percepções é muito legal a gente analisar para ver como que isso molda o que a gente tem hoje. Hoje. Então, hoje as nossas decisões são moldadas a partir das nossas percepções. E isso, tô falando de forma bem, assim, de coisas do cotidiano, mas isso ele traz aqui no nível, assim, para uma análise, assim, nossa, né? Íntima, né? Exatamente. E ele fala, né? Ele vai
Ele vai finalizando, porque o que ele quer nessa regra é trazer a gente como um alerta, né? Depois ele finaliza, ele vai finalizando essa regra dizendo que a palavra é a salvação, né, para nós. Ele fala que nós somos universalmente atormentados pela nossa consciência, devido a isso, ao que sabemos que deveríamos ter feito e a gente não fez. E que essa experiência, né, de você ter essa sensação de que você tem crise de consciência, que você está agindo de maneira imoral, destrutiva diante das coisas, só vai ser sanado se você se arrepender e confessar isso. Ele fala, não existe outra maneira. Tá na Bíblia isso, né? Tá na Bíblia, né? E aí é isso, né? Quando ele escreve esse livro, eu gosto de enfatizar isso, ele não era um cristão convertido, ele se converte. A história dele é bonita porque ele vai primeiro pela ciência, né? E depois ele fala, não tem como, por que uma pessoa tem que se arrepender para ela recomeçar a vida dela? Por que ela tem que falar, né? Aí ele vai falar que o princípio de falar para dar ordem ao caos é Deus, né? Deus começa falando sobre haja luz, houve luz, ele traz, né, a síntese do Gênesis, ele tirando o mundo, né, o eu ali, a situação ali de um lamaçal, de uma coisa feia e transformando aquilo em algo bonito, né? Então ele fala, a moral da história é que extraímos, na 260, extraímos sabedoria dos riscos assumidos por aqueles que nos antecederam e que vieram a contar a história a partir daquilo que sabiam naquela época. Então, ele fala e isso tudo começa porque a gente tem como padrão, por exemplo, a palavra de Deus, que reestabeleceu a ordem, e a gente acredita que depois tudo foi restabelecido assim, se houvesse conversa, se houvesse arrependimento, se houvesse a não continuação do erro. Então, ele convida a gente aqui, né, na 262, ele fala, se você ensinar um filho, na 263, ele fala, ninguém ensina um filho amado a se encolher do terror e covardia diante de algo que confronta. Ninguém ensina uma filha amada que a falsidade consertará o mundo e que qualquer ação que atinja o resultado deva ser praticada, honrada e imitada. Ninguém diz a alguém estimado que a resposta adequada ao ser é o ódio e o desejo de causar dor, sofrimento, destruição e catástrofe. Assim, a partir da análise do nosso próprio comportamento, podemos presumir que sabemos a diferença entre o caminho do bem e do mal e que acreditamos, acima de tudo, na existência de ambos. Isso é muito importante, não seja ingênuo. Existe o lado mal, existe o caminho ruim, né? E existe o caminho bom. Aí ele fala assim, há uma reivindicação ética profunda enraizada no relato da criação do Gênesis. Tudo que emerge do reino da possibilidade no ato da criação, tudo que você faz ter vida, seja divino ou seja humano, é bom na medida em que a motivação da sua criação é boa. Ele fala, a sua palavra, né, o que você vai transformar quando você está numa situação ruim, vai fazer um ato bom, porque você vai deixar de estar remoendo situações e falando coisas ruins para as pessoas, fazendo más práticas às pessoas, e vai estar cultivando algo que você com certeza vai colher bom, né? E aí aqui o final dele, ele fala aqui, ó, 265. Você sabe que quando algo não vai bem, é preciso analisar o problema, resolvê-lo, pedir desculpas, arrepender-se e transformar. Um problema não resolvido raramente fica parado, estagnado. Ele cria novas cabeças, como uma hidra. Uma mentira, um ato de evitação gera necessidade de mais. Um ato de auto-engano gera necessidade de reforçar essa crença auto-enganosa em novos delírios. Um relacionamento devastado, sem solução, prejudica sua reputação, prejudica sua fé em si mesmo e diminui a probabilidade de um relacionamento novo e melhor. Assim, a sua recusa ou mesmo a sua incapacidade de acertar os erros do passado alimenta a fonte de tais erros. Então, não tem chance para você continuar analisando isso como sendo algo natural. Não é. Se você tem mágoa, raiva, se você tem rancor, se algo na sua vida está, como você disse, fora, se você reage muito mal a algumas coisas, há necessidade de você entender por que seu passado está te prendendo. E é muito legal ver essas análises que ele faz, né? Sim, eu acredito, assim, para quem tem dificuldade, assim, em acreditar que seja uma pessoa que tem fé e tudo mais, isso aqui, às vezes, para muitas pessoas, às vezes, isso vai ficar banal, né? fica meio complicado. Mas no
na minha visão, assim, faz muito sentido, né? Sim. E eu acho muito legal porque ele traz uma forma, assim, os livros dele, né, em alguns pontos, assim, traz essa sensação de trazer um revivar para as pessoas, Sim. né? Então, tipo, que nem É ele fala verdade. aqui, né, na segunda parte, né? E durante o processo você fica mais fraco. Então, tipo, não vai ser Não vai fácil. ser fácil. Porque eu vi, assim, no meu caso, assim, como pessoa, todo o processo, assim, que eu tentei melhorar uma coisinha, não é tipo, nossa, eu vou melhorar como pessoa, né? Não é isso. Mas eu vou pegar esse aspecto aqui da minha vida. Um exemplo. Eu sou uma pessoa desorganizada, então eu vou melhorar minha organização. Eu vou colocar isso aqui. Então, isso eu vou melhorar esse aspecto. E é difícil. Sim. Toda vez que eu É peguei verdade. pra melhorar um aspecto da minha vida, e principalmente quando é algo muito interno, quando a gente vai trabalhar algo que é muito profundo, nossa, pra mim, assim, eu tive nossa, você fica exaurido, assim, mentalmente, né? Porque você fala, poxa, eu quero melhorar, então não é fácil, sabe? E quanto mais difícil, mais o resultado você vai Uhum. colher lá na frente, porque a transformação vai ser tão grande, né? É verdade. Na verdade, ele fala aqui várias vezes, né, não é só na prática clínica, é na vida também que ele percebe isso, né, com os amigos, ele percebe isso, que não tem como, né, como eu, assim, às vezes eu tô, seu olhar é pra fotografia, toda hora você vê uma coisa legal, você fala: "Puta, daria uma baita de uma foto", a gente já falou sobre isso. Ele no convívio dele, ele percebe as pessoas sendo sempre afligidas parece que pelas mesmas coisas e parece que tudo volta sempre dentro de algumas dessas classificações, essas 24 regras aí que ele acabou fazendo. E essa daqui, necessariamente, ele coloca como a compreensão da ingenuidade ou da cegueira que te fez fazer algo errado. Então, independente do que você fez, e se aquilo tá te prendendo ali no passado, se aquilo tá fazendo você ficar, de alguma maneira vulnerável, se tá fazendo você ter aí você mudou a sua hierarquia de valores por causa daquilo, agora também se dane tudo nessa vida, porque tal pessoa fez tal coisa comigo. Você passa a ter um outro tipo de pensamento, uma outra postura. A gente ouve falar bastante disso. Então, você tem que ir lá. É ético para você, né? Porque ele vai falar aqui, ó. Isso é muito legal, gente. É o final. Ele fala assim, ó. Somos nossas suposições. A gente é o que a gente supõe, né? A gente é o que a gente percebe, né? É o que está aqui. O mundo você lê a partir dos olhos das suas suposições. São elas que estruturam o mundo para nós. Quando os axiomas, né, que são essas situações aí de ideologias, de viés básicos, né, são desafiados, a base estremece e as paredes desmoronam. Temos todos os motivos para evitar e enfrentar a verdade amarga, que é isso que você falou. Mas torná-la, a de hoje, a do passado, clara e totalmente compreendida, só pode nos proteger. Se você está sofrendo por lembranças que não param de atormentá-los, existe a possibilidade esta que pode ser a sua salvação, a sua espera para a descoberta. Então é assim, ele te convida a dizer, olha, se você tá ali praticando, né, coisas que não são legais, fazendo coisas que não são legais, remoendo uma coisa muito ruim, fazendo ali, né, todo tipo de movimento para você, parece que errar a rota e fazer coisas para magoar, para machucar. A gente vê adolescentes fazendo muito isso com os pais, então volta ali, né, e analisa, se salva desse passado. Se joga nessa potencial realidade que está aberta aí para você, né? E você pode desenhar uma nova vida, uma nova situação. E é muito legal. Eu fiz esse exercício aí de mapear, né? Todos temos coisas que nos desagradam. E foi muito bom. Para mim foi excelente. Nossa, eu rompi ligações, rompi amizades, rompi coisas que eu falei, não, não dá para mim. Foi ótimo. Unfollow. Muitos unfollows. É. Ai, Fabi, Bruno. alguma consideração final? Não, só isso mesmo. Foi muito Gente, legal. na próxima regra, planeje e se esforce para manter o romance em seu relacionamento. Muito bonita essa regra. É uma graça. Gente, convido vocês para seguir nosso podcast no Instagram, DreamPDC. Todos os episódios estão disponíveis completos no YouTube e no Spotify. No Instagram a gente só posta os highlights, cortes, melhores momentos, fotos, bastidores. Então fica o meu convite aí para vocês seguirem.
Para você que quer conhecer um pouco do meu trabalho, ver um pouco sobre casamento e ver um pouco lá dos bastidores, é o Bruno Loureiro. No próximo episódio a gente vai falar sobre a regra 10, fica já meu convite aí para vocês, está imperdível. E também quero fazer um agradecimento muito especial ao nosso parceiro, a Casa do Gesso. Eles que são especialistas em divisórias, drywall, acho que é drywall, divisórias, drywall, forros, PVC. Então fica a minha dica aí para vocês, uma empresa incrível aqui de Avaré. Eles fizeram um trabalho excepcional no nosso escritório, então só tenho a agradecer. Um abraço para eles e um agradecimento muito especial. E para você que ficou até o finalzinho, tem um presente muito especial para vocês. Todo mundo aqui que segue nosso podcast, acompanha nosso conteúdo. Se você vai fazer uma compra de um óculos de sol ou um óculos de grau ou uma lente de contato, fica a minha dica para vocês, a Ótica Vitória. E qual é o presente, Bruno? Qual é o presente, Bruno? O presente é 10% de desconto. Em qualquer compra que vocês fizerem, vocês vão ganhar mais 10% de desconto. E como que eu faço para ganhar isso, Bruno? É só tirar um print dessa tela, desse momento, e apresentar quando vocês forem fazer sua compra. Fechou? Isso é para vocês que acompanham a gente aqui no Dream Podcast. Vejo vocês no próximo programa. Valeu, galera!